E nas primeiras aulas, a gente já foi percebendo a diferença, eu já fui percebendo a diferença na turma, né? A questão de regras, a questão deles entenderem que cada um tem a sua luz interior e que cada um pode fazer o seu melhor. Então eu comecei a trabalhar isso também dentro da sala. Então a questão de regras, às vezes eles estavam muito agitados, então eles mesmos já levantavam a mão e aí eles já iam fazendo silêncio, já iam se acalmando. E algumas atitudes que eram tomadas na sala de aula mudou também. Eu mudei, né? Com algumas atitudes que eu tinha em sala de aula, eu percebi que eu não precisava fazer daquela forma, eu podia fazer diferente, né? E eu participando da aula, eu aprendi muito, né? E percebi que tem algumas coisas que eu podia sim levar para a sala de aula, que fazia parte do conteúdo sim, né? Até na questão deles se acalmarem um pouco mais, eles não serem tão ansiosos, né? E eu também consegui me acalmar um pouco mais, né? Então acho que foi muito legal e eu percebi assim uma diferença enorme em algumas crianças, né? Algumas crianças que não se aceitavam e que eles eram muito agressivos com os outros. E eu percebi uma mudança imensa neles. Mudanças mesmo de atitudes dentro da sala de aula, no intervalo com os outros colegas, na conversa depois com os pais, né? Os pais também perceberam essa grande diferença depois das aulas que eles começaram a ter, principalmente no final do ano, na reunião de pais, a gente, né, em conversa com os pais, eles perceberam essa grande mudança, essa grande diferença que teve nas crianças, né? E eu também percebi uma grande mudança em mim, né, dentro da sala de aula e em casa, né, com os meus familiares, com as minhas filhas, né, com meu marido, de atitudes mesmo, né, que às vezes eu explodia e uma frase assim, uma das aulas, né, que teve do SFK, pare, relaxe, pergunte e compartilhe. Então acho que isso para mim assim foi uma das coisas que eu consegui aplicar na minha vida. Então assim, parar, relaxar, ver o que estava acontecendo, por que eu estava tendo aquela atitude e se eu poderia estar mudando, né? Então isso acho que foi assim, para mim foi uma das coisas, né? E saber também e de poder passar para eles que cada um tem uma coisa boa para dar, né? Tem o seu melhor para dar. Então você não precisa fazer só o mal, né? Vamos dizer assim. Mas você pode doar poucas coisas, mas que vai fazer bem para o outro. E aí você consegue se sentir melhor. Algumas atitudes das crianças que eles tomavam em sala de aula, às vezes, né? Então, às vezes, eu não parava para ouvir o porquê daquela atitude, né? A gente aprende muito mais do que a gente ensina. Então, com eles, eu aprendo muito. Então, assim, hoje eu consigo chamá-los, questioná-los, o que estava acontecendo, né? Por que daquela determinada atitude, né? E tentar, juntos, resolver a situação. Às vezes a gente acha que valores as crianças aprendem em casa, valores é com a família, né? Essa questão do respeito com o próximo. Nós somos também educadores, né? Assim como os pais são educadores, então eu acho que isso falta na família, né? De estar passando isso para eles.